Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campus Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Então, abrindo aqui o AutoCAD, vamos fazer a partir de um desenho novo. A gente pode clicar aqui em Start Drawing. Ou, se você já tivesse com o seu desenho aberto e está vendo essa aula, você poderia clicar aqui também em Novo, ou New, em inglês. Só que a diferença é que quando você aperta aqui, já pede para você selecionar um modelo, que é um template, né? Um modelo nada mais é do que um arquivo que já está preparado com diversas configurações que facilita muitas vezes a vida do projetista, né? A vida de quem vai desenhar. Você mesmo pode criar os seus templates, a gente poderá ver esse conteúdo posteriormente, né? Porque ele vai, para fazer um template, você tem que entender de várias configurações. Mas só para vocês entenderem aqui, ó, nós temos, por exemplo, tutorial e arc. Tá vendo que já tem aqui uma folha? É um modelo que provavelmente já tem a área model com layout com uma prancha, né? Então você poderá fazer isso também quando você estiver fazendo os seus desenhos. Tem também templates disponíveis na internet. E esses templates são bem interessantes. Muitos vêm com muitas configurações já prontas para você fazer pranchas, né? Já vem bastante adiantado o trabalho, tá? Mas esses daqui não, esses daqui são os disponíveis da própria Autodesk, né? Tá aqui na pasta, ó, na pasta do AutoCAD, né? Do template do AutoCAD. Então ele não vai ter assim configurações brasileiras, né? Ele vai ter configurações mais internacionais. Tem alguns aqui, ó, CAD ISO 3D, ACAD 3D, provavelmente vem preparado com mais configurações para trabalhar em 3 dimensões, tá? Ele vem padrão com esse ACAD ISO, né? Que está dentro de alguns padrões internacionais das normas ISO, tá bom? Quando você tiver baixado um template da internet, você poderá clicar aqui e escolher a pasta onde você salvou, né? Verificar a pasta onde você salvou o arquivo do template e abrir. A diferença do template para um arquivo normal é que o template você vai usá-lo quando fizer um novo. Então, se eu clico aqui no ACAD ISO, como a gente, né, poderá fazer, e clicar aqui em Open, ele abre um novo desenho, né? Aqui ele já colocou o nome automaticamente Drawing 2, porque já tinha um Drawing 1. Ele já abre baseado naquele modelo. Já na hora que você for salvar, ele vai pedir para você salvar em algum local, né? Vai pedir uma pasta, não é um desenho que já tem pronto e você vai modificar, né? Ele já vem para você, na hora de salvar, já colocar um novo nome, já colocar numa pasta, tá? Ou seja, você cria tudo novo a partir daquele template, tá bom? Vou fechar aqui porque a gente, né, já tinha um, que é o Drawing 1, tá? Já é suficiente pra gente mexer hoje no que a gente precisa, tá ok? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje, tá? Primeira coisa que você vai fazer depois que você coloca um desenho novo, sempre é você entrar nas unidades e já colocar unidades em metros, porque o padrão do AutoCAD que fui lá foi em milímetros. A não ser que você esteja usando um template seu e o seu template já estaria configurado com metros, né? Facilita a vida, tá bom? Então já coloquei aqui metros, coloquei também a precisão de graus um pouquinho maior, pronto. E vou colocar OK. Bora começar a desenhar. O comando base mais simples que a gente tem no AutoCAD é o comando linha. Tá aqui nessa pasta Draw, ó, nesse painel Draw. Toda vez esses painéis aqui, se você clicar nessa setinha, ele aparece mais opções, tá, gente, de desenho. Mas vamos começar aqui com um line. Ou você clica aqui, para você começar a desenhar, já entrou aqui embaixo, olha, essa linha de comando é onde o AutoCAD conversa com você. Esteja sempre atento ao que é que ele está pedindo aqui, o que é que ele está informando, certo? Ou ele dá uma informação, ou ele solicita uma informação. Aqui ele está pedindo, ó, line, especifique primeiro ponto, tá? O que é que você faz? Clica e especificou o primeiro ponto. E eu poderia fazer de outra forma esse ponto, poderia dar a coordenada, né? É outra forma de você colocar. Depois ele pede, especifique próximo ponto. Ou undo. Undo, gente, é desfazer, como se fosse o Ctrl Z, tá bom? Bom, vou especificar o próximo ponto também clicando. Pronto. Aqui, ó, ele continua no comando line, ele não saiu ainda. E aí ele fala pra você, especifique o próximo ponto ou undo, desfazer, exit para sair. Você pode clicar aqui para sair exit. Você pode teclar X, Enter, ou você pode simplesmente dar um Enter. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, comando line, clica no ponto que você quer desenhar, clica no segundo ponto, ó, X, Enter, é sair, ok?
Outra forma de sair, entrando no comando line, clicar um ponto, depois eu clicar outro ponto. Ah, não gostei desse segundo ponto aqui, você tem a opção de fazer undo. Tá vendo? Não é simples? Undo serve para isso. Vou clicar aqui novamente no segundo ponto, olha, exit ou undo, você pode simplesmente dar enter. Se o DESC vai ser a mesma coisa como acontecia lá no SketchUp, a gente usava o ESC muitas vezes, né? Ó, vou entrar no comando line, clicar um ponto, clicar no segundo e vou clicar ESC. Funcionou. Só que veja que ele escreveu pra gente, ó, cancel. Ele não finalizou o comando, ele cancelou. É uma coisa diferente, tá, gente? Nesse comando linha, que é um comando muito simples, é só clicar em pontos para fazer linhas, não faz muita diferença porque ele cancela a partir daquele ponto, não cancela o que você fez anteriormente. Mas algumas vezes você vai fazer um comando e quando você clicar ESC, ele vai cancelar tudo que você fez anteriormente. Por isso que é importante a gente ter cuidado, porque no AutoCAD a forma correta de você finalizar os comandos é através de um Enter e não através de um ESC, ok? Outra forma de você entrar no comando linha, digitando a letra L. E como a gente já falou, né, quando a gente digita a letra do comando, ele não entra automaticamente naquele comando. Eu tenho que ou dar um Enter ou clicar aqui, ó. Se eu clico aqui, né, ele já me mostra as opções que tem a letra L, né, de comandos. E aí eu vou e faço a linha que eu quiser. Enter para terminar. Ou eu posso chegar aqui L e digitar Enter. Então ele já vai entrar no comando linha, tá? E eu faço aqui quantas linhas eu desejar. Enter para sair. Não, L. Lembrando que quando você dá um Enter, ele tá entendendo que é essa primeira opção que você tem aqui. Mas L é exatamente o atalho do comando linha, né? Do comando line. Então, ele já vai entrar no comando correto, que é o que eu queria, tá? E se eu quiser fazer mais linhas, mas continuamente, né? Eu posso continuar aqui, ó, fazendo linhas. Fiz aqui um retângulo, mas não ficou com o ângulo muito correto, né? A gente vai aprender a desenhar corretamente isso daqui, tá, gente? Porque eu saí fazendo linhas só, comando linha, clicar, clicar. Ele automaticamente já tá indicando pra mim o ângulo de 90 graus. Aqui também, ó. Só que como eu não sei a medida que eu fiz antes, né? Então, fica difícil eu tentar acertar aqui no olho, se vai dar certinho um retângulo que eu preciso desenhar, né? Por mais que eu tente, pode ser que não esteja muito preciso. Olha, gente, tá quase certinho. Uma coisa que vocês têm que aprender, não pode estar quase certinho no AutoCAD. O AutoCAD tem que estar preciso. E ele oferece uma precisão muito grande pra gente. Olha só as unidades que a gente tinha visto, né? Eu tô trabalhando aqui com 4 casas, mas ele faz até, ó, quantas? 2, 3, 4, 5, 6, 8 casas decimais. Ele é um programa de extrema precisão. Por ser um programa de extrema precisão, eu não posso trabalhar com o AutoCAD sem precisão. Eu vou estar perdendo, né, a maior vantagem que tem neste programa, tá? Vamos ver então, comando linha, como é que eu faria para fazer com as medidas corretas, né? Então, como eu tinha falado para vocês, vou entrar aqui no comando line, L, Enter. Eu poderia colocar coordenadas. Tanto eu posso escrever aqui, como quando eu estou andando com o cursor, ele já vai indicando ali o que é que ele está pedindo, tá vendo? Especificar o primeiro ponto. E ele já está mostrando lá as coordenadas, tá vendo? 900, 800, 1000 e alguma coisa. Nossa, então tá no tamanho 1000. Tá no tamanho 1000 e alguma coisa, né? Eu nem pensei em desenhar uma coisa tão grande. Eu tava desenhando aqui sem medidas, eu tava nem prestando atenção em que medida eu tava desenhando, né? E eu não sabia que tamanho tava nessa malha. Essa malha tá bem aqui, ó, que é o grid. Ela pode estar desligada ou ligada. Para você saber que tamanho ela tá, você clica com o botão direito do mouse e clica em Grid Settings. Veja que eu tô mexendo nisso e não saí do comando line, tá, gente? Tá dentro do comando line, eu tô mexendo nisso. Tá aqui, ó, Grid Spacing, é o espaço do grid. Ele tá de 10 em 10. Nossa, mas tava 1000, nem parece 10 em 10. É porque quando ele se afasta, né, ele não mostra tantas linhas assim. A gente vai ter que se aproximar para ver. Eu posso colocar de 1 em 1? Pode. Vamos colocar de 1 em 1. Ok. Nossa, mas parece até que aumentou ao invés de diminuir, não é? Vamos ver aqui, vamos nos aproximar. Aproximar, ó, quanto mais a gente aproxima, ele vai melhorando essa resolução. Até o momento que ele para. Tô usando o zoom, viu, gente? Quando ele para, então aqui a distância tá de 1 em 1. Se eu clicar aqui e vier pra cá, olha, tá vendo a medida que tá saindo ali, ó? Tá vendo? Se eu cancelar ESC.
Então, quando você está longe, distante, na verdade ele não está mostrando aqui o tamanho correto de 1 em 1 metro, tá, gente? Quando a gente vai dando zoom, se aproximando, se afastando, ele vai mudando um pouco essa malha, tá? Vai adaptando um pouco ao display. O que importa é que quando você aproximar muito, ele vai estar com a medida 1. Então, olha só, como eu falei pra vocês, como eu dei ESC, saí do comando line, ó, vou ter que entrar de novo. Comando line, o primeiro ponto eu posso simplesmente clicar ou eu posso especificar a coordenada. Se eu quiser começar na origem, 0, eu colocaria 0. E como é que eu coloco o segundo? Y0, eu sei que é 0, o que é que eu faço? Dou Enter, como é que faz? Bagunçou aqui a coisa, né? Não saiu na coordenada. Porque eu estava fazendo da maneira errada. Então, line, se você quiser começar com a coordenada, você coloca lá 0,0. Pronto, aí eu dei Enter. Lembra que vírgulas são coordenadas? Então, eu escrevi 0,0. Eu posso escrever aqui, ou na tela, o número que está aparecendo já é a coordenada, tá, gente? Ah, então, se eu quiser fazer um quadrado de... já que o tamanho aqui está tão grande, vamos fazer de 1000 por 1000, certo? 1000 por 1000 metros. Então, o que é que eu posso fazer? Posso colocar aqui agora, ó, 1000, 1000. Peraí, 1000 de x, 1000 de y, não, 1000,0. Ele vai fazer 1000 de x, 0 de y. Enter. Olha só, fez lá na coordenada 1000, né, com y0. Agora vamos fazer 1000 no sentido y, então é 0,1000. Tá vendo que ele já fez lá? Agora no sentido x, só que negativo, né? Eu tenho que fazer agora menos 1000,0. Ok? E agora para baixo eu posso fazer então y negativo, 0, menos 1000. Pronto. Terminei ali o meu quadrado, ó. Para terminar o comando line, eu tenho que dar um Enter. Só que essa forma foi um pouquinho trabalhosa, né, gente? Muito trabalhosa. Entrar com o comando linha, colocar uma coordenada, quero fazer aqui um quadrado ao lado deste, mas eu quero fazer numa coordenada, aqui, ó, afastado 10. Eu teria que entrar no comando line, colocar a coordenada, que no caso seria 0, não, de x seria 1010, vamos colocar uma distância de 100 aqui, 1100 e 0 de y, eu teria que colocar 1100,0 de y, seria o primeiro ponto. Fazer todos os desenhos, tendo que gravar as coordenadas, dá muito trabalho. Mas existe uma forma mais simples. Aqui, se vocês olharem bem, ó, o AutoCAD já está indicando pra gente o ângulo 0, o ângulo 90, como eu tinha mostrado anteriormente, né? Isso já facilita bastante. E quando você coloca ele aqui nessa posição, ele já indica lá, ó, 600, 500, 700, 800, 1000. Ele já está indicando pra gente ali a distância neste ângulo. Então, eu coloco aqui, ó, 1000. Tá vendo como foi fácil? Muito mais fácil do que tá colocando, né, a coordenada. Essa configuração aqui que a gente tá usando é este aqui, que chama-se polar. Tá vendo o polar? Ele vai a partir dos ângulos. Lembra que a gente viu lá na unidades que você tinha 3 ângulos, né? Menor que indica ângulo. Tá aqui, ó, polar. 753, ponto alguma coisa, ângulo 90 graus. E como é que eu sei se está no ângulo certo? Aqui no polar, se você clicar nessa setinha, você tem um conjunto de ângulos em que você pode trabalhar, tá vendo? Você pode trabalhar só nos 4 ângulos principais, 90, 180, 270, 360, ou com ângulo 45, 90, 135, como ele já veio aqui configurado padrão, né? Ou no ângulo de 30, 60, 90, ou esse aqui, que é 22,5, metade do ângulo de 45, e tem outros, tá vendo? Tem de 5 e 5 graus, então todos esses aqui são as configurações do ângulo do polar. Se você clicar aqui em Trick Settings, você vai ter também a medida, né, da divisão que você pode utilizar em cada um desses ângulos, tá vendo? Você pode adicionar uma divisão caso você queira. Normalmente a gente não trabalha com ângulos tão diferentes assim, né? E a opção está ligada. Se tivesse desligado,
Então, gente, aqui, ó, mesmo desligando, como eu tinha começado com o comando polar, ele tá entendendo, ainda tá lendo, né, o comando E0, 90, eu posso colocar aqui 1000, ó. Ele ainda vai entender. Mas já aqui, ó, nesse segundo eu já tentei agora, ó, agora ele já não entendeu o ângulo de 180, tá? Eu vou tentar colocar, ó, ficou 179,91, estão vendo ali? Não dá a mesma precisão, tá? Então aí já complica, né? A gente desenhar sem ter o ângulo correto, a gente vai colocar a medida 1000, mas ela não vai sair no ângulo de 180, vamos perder a precisão. Então é importante estar trabalhando com esse polar ligado, ou uma outra opção que nós temos, né? 1000. Outra opção que nós temos é usar o ortogonal, né? Ortho Mode tá aqui, ó. Então, o modo ortogonal, ele trabalha com ângulos fechados, 0, 90, só horizontal ou vertical. Então, se você vai fazer aqui, ó, fazer um quadrado qualquer, sem coordenadas. Então, aqui você coloca 1000, ó, ele fez um ângulo 0. Venho aqui pra cima, ele 1000, ó. Fez um ângulo de 90 graus, aí ele tá fazendo certinho. 1000, qual é a diferença dele para o comando polar? 1000. É porque no modo ortogonal ele fica preso. Vou mostrar aqui para vocês verem de novo. Ó, a gente começa a desenhar uma linha, eu quero desenhar com um ângulo qualquer. Ele não aceita, ele nem sequer indica esse ângulo para mim. Ó, tá aqui 0, ou 90, ou 180. Nem indica para mim um outro ângulo. Se eu usar o polar, né, ele tá lá mostrando o ângulo 90 graus, ou outro que eu esteja configurado de 45. Mas se eu quiser desenhar uma linha livre, qualquer ângulo, como aqui, ó, um ângulo qualquer, ele vai me permitir. Mesmo que não esteja no ângulo fechado, por exemplo aqui, ó, 225 graus. Mas se eu não quiser, ali 90, no caso, para baixo, 270 graus, né? Se eu não quiser usar esse ângulo, eu posso fazer um ângulo qualquer inclinado? Posso. Posso fazer o ângulo que eu quiser, tá? Então essa é a diferença do modo ortogonal para o modo polar. Quando você liga o polar, o ortogonal se desliga. Você também pode acionar esses comandos aqui com teclas de função, tá vendo lá? O polar é a tecla F10, ortogonal é a tecla F8, o grid, que eu tinha mostrado para vocês, é a tecla F7, tá? Eu gosto muito de trabalhar da forma como vem aqui o AutoCAD padrão, com esse polar ligado, porque ele me deixa mais livre quando eu preciso fazer, né, uma linha que não esteja na ortogonal. Outra forma que nós temos de trabalhar com medidas é trabalhar com o Snap ligado, tá aqui, o Snap Mode. O Snap, ele fica preso, né, deixa o cursor do mouse preso em medidas específicas. Ele está desligado aqui no momento, certo? Se eu ligar, pode ser também o F9, ele não está querendo ligar, pronto, ligou. Quando eu ligo o Snap, né, nem parece ter diferença, mas ele fica com o cursor do mouse preso em uma determinada distância. Que distância? Assim como o grid você configura, o Snap você também configura, né? Você pode clicar aqui com o botão direito do mouse e abrir Snap Settings, ou você pode simplesmente clicar nessa setinha, certo? Tá aqui, ó. Snap, é o mesmo quadro que a gente abriu pro grid, né? O grid a gente configurou aqui a distância e o Snap tá aqui, ó, de 10 em 10 metros. Então eu posso configurar para ficar de 1 em 1 metro, de 100 em 100. Como estamos trabalhando, aqui eu botei número nenhum, ele acusou um erro. Como estamos trabalhando com medidas bem grandes, eu vou colocar de 100 em 100 só para vocês verem, certo? Ó, deixa eu me aproximar aqui, ó. Ele está ligado? Está. Quando eu entro no comando linha, quando eu clicar, ele vai mostrar para mim, ó, tá um pouco... Tinha colocado de 100 em 100, ele não estava conseguindo mostrar. Pronto, agora tá. Tava muito próximo. Ele vai mostrar, ó, de 100 em 100, tá vendo? 200, 300, 400, 500, 600. Deixa eu desenhar aqui para baixo, ó. 400. Pronto, aí eu venho para cá agora, ó. Mais 400. E venho para cá, ó. 400. Enter. Então ele ficou preso de 100 em 100. Se eu configurar aqui para de 10 em 10, entrar agora no comando linha, olha só, vou desenhar aqui na lateral um quadrado qualquer, ó, ele tá de 10 em 10, 300, 370, 400, 500, ele não fica com medidas imprecisas, fica sempre preciso, de 10 em 10, ok? Será que tá correto? Pronto, ele ficou de 10 em 10
metros, aí não ficou errado. Então eu posso trabalhar de metro em metro. Mas será que isso é útil para a construção civil? Porque de metro em metro a gente não coloca a parede com 15. Eu já vi muita gente gostar de trabalhar com esse snap ligado, mas coloca a distância de 5 em 5 centímetros. É porque a gente aqui está com tamanhos enormes, né? Mas de 5 em 5 centímetros, deixa eu me aproximar aqui bastante. Vou colocar aqui o snap de 5 em 5 centímetros, então 10 seria 0,05, não é? Nossa, mas pode ser assim tão diferente da malha? Pode sim. Independe o tamanho do grid em relação ao tamanho do snap, tá, gente? Então, eu começo aqui, ó, linha. Então, quando eu vou andando aqui, ó, ela vai fazendo, ó, 10, 15. Então, tem gente que faz assim, ó, aqui faz uma parede de 15. Ah, eu venho pra cá, ó, 50. Aí, vem aqui, eu já faço aqui 2, 3 metros, né? Desço aqui mais 50 centímetros. Coloco aqui uma parede de 15. Bom, se você trabalha de 15 centímetros, pode até dar certo, mas eu também não acho tão... Cancelei aqui o comando, também não acho tão interessante, né? Trabalhar assim, preso de 5 centímetros, eu prefiro eu mesma digitar a medida. Então, no final das contas, a forma como eu costumo trabalhar é com o snap desligado, o modo polar ligado, né? E colocando o comando linha e digitando a medida que eu desejo. 30 metros, né? Tá lá, ó, pequenininho, né? E aí eu coloco aqui para baixo, 60 metros, enter. Venho pra cá, 30 metros, enter. E aqui eu fecho. Enter. Tem também a possibilidade de você fechar diretamente no comando linha, tá, gente? Que eu nem mostrei pra vocês. Linha. Então, eu posso colocar aqui 100. Aqui vou colocar, por exemplo, 200. Opa. Ó, digitei 200, mas não tava no ângulo certo. O que acontece? Depois que eu digitei a medida, ele ficou preso no ângulo. Vou tirar a medida. Ó. Tá preso no ângulo, não adianta. Pronto, dei um ESC, ele cancelou aquele ângulo que eu estava. Então o ESC cancelou não o comando todo, tá vendo? Ele cancelou aquele pedacinho do comando que eu estava fazendo. Então o ESC é útil para isso. Às vezes cancela só aquela coisa que a gente está fazendo e não o comando como um todo, né? Vou colocar aqui 200, vou colocar aqui 100. E aqui eu posso simplesmente, ó, close. A partir de 2 linhas, ele aparece essa opção close, que aí ele fecha, né? Ele retorna para a primeira linha que você tinha digitado. Claro, se a primeira linha tiver sido naquela mesma seção do comando line. Porque se eu ver no comando line, faço uma linha de 100, né? Saio do comando line e depois entro no comando line novamente, aí eu faço aqui uma linha de 200, uma linha de 100. Pronto, já apareceu a opção close. Se eu for fechar, ó, ele fechou, foi o triângulo. Por quê? Porque eu tinha feito essa linha, tinha encerrado o comando e entrado no comando linha de novo. Aí ele começou uma nova linha. Então, nesse caso aí, ele entendeu que era para fechar aqui, ó, com o primeiro ponto que eu tinha colocado, né? E não com aquela linha que eu tinha desenhado anteriormente, tá bom? Mas tem essa opção de fechar. Vocês devem ter percebido aí também que algumas vezes eu estava mexendo e apareceu uns pontos chaves dos objetos, igual como a gente tinha no SketchUp, né? Então, eu vou desenhar. Quando eu estou desenhando, eu tenho a possibilidade de aproximar de um objeto e ele aparece esses que a gente chama de Object Snap, né? Ou seja, Snap é sempre alguma coisa que está preso, né? Aqui ele estava preso, né? Na própria tela, numa distância específica. E o Object Snap ele está preso por objetos. Aqui ele está preso, ó, Endpoint, que é o ponto final de uma determinada linha. Existem outros pontos? Existem. Onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Aqui nós temos, pode ser ativado ou desativado pela tecla de função F3. Então, quando ele está desligado, eu não tenho condições de fazer isso. Ó. Eu venho com a linha, começo a fazer. Eu me aproximo, ó, e não está fazendo nada. Não consegue pegar aquele ponto ali. Eu tenho que estar com o Object Snap ligado, para ele pegar e entender que ele vai pegar aquele endpoint, tá, gente? E quais são os outros pontos que existem? Tem um monte, ó. Deixa eu botar a setinha aqui para vocês verem. Um monte, exagerei, né? Endpoint, midpoint é o ponto central. O desenho já vai indicando pra gente aqui o que é que nós temos, né? Como é, qual ponto exatamente do objeto eu tô pegando. Temos midpoint, endpoint, center, serve para círculos e arcos, né?
Centro geométrico, não está ativado aqui, tá, gente? Essa setinha significa que está ativado. Node, que são pontos específicos. Quadrantes também servem para círculos e para arcos. Interseção, né? Interseção entre dois objetos. Extensão de um determinado objeto. Inserção, a gente vai aprender depois de novo o que é ponto de inserção. E tem aqui a possibilidade de fazer perpendicular, tangente. Linha reta é um ponto qualquer do objeto, né? Um ponto próximo, mas que esteja no objeto. Uma interseção aparente, diferente de interseção, é porque às vezes o objeto não está cruzando de verdade. Mas por isso que chama de interseção aparente e paralelo, tá? Se você abrir aqui ObjectNet Settings, vai abrir essas mesmas opções, né? Que você pode ligar aqui ou não. Escolher, não quero que o Node fique ligado, você desliga aqui e clica. Quero que ele fique ligado, você clica. Então, o que você costuma usar, você pode deixar ligado ou desligado. Quando você entra aqui no comando linha, vou clicar aqui, ele pegou o midpoint, o ponto do meio. Aqui ele pegou o endpoint. Aqui ele pegou, uma extensão a partir daquele ângulo, daquele ponto. Aqui eu tenho que colocar a medida, né? Aqui eu posso fazer uma interseção. Ele subiu aqui, e identificou uma interseção. Existem outras interseções que ele poderia pegar. Poderia ter uma linha qualquer aqui, Pronto, tem uma linha qualquer, eu vou desenhar uma linha. Ao entrar no comando linha, eu me aproximo, ele já identificou lá uma interseção. Aqui, poderia ter um modo perpendicular ligado. Se bem que o polar já resolveu aqui pra gente, né? O polar, que é um ângulo de 90 graus, já resolveu. Mas se o polar tivesse desligado, né? Digamos que o polar que tivesse desligado, de repente esse perpendicular poderia me ajudar. Eu faria aqui, comando linha, clicar nessa interseção, vem aqui, ele já identificou um ponto perpendicular, né, ao outro. Então tem muitas utilidades, tá? Eu não costumo usar muito o perpendicular, vou deixar desligado mesmo, mas gosto do polar ligado. Tem muitas possibilidades aqui de você trabalhar. E além do Object Snap, né, que a gente tem aqui, nós temos uma outra opção que é Object Snap Tracking, né, que aqui está acionada. Ela é interessante porque ela pega algumas vezes o objeto como referência, aquele ponto do objeto como referência. Por exemplo, eu vou pegar aqui, desenhar uma linha aqui para vocês, né? Então eu vou desenhar um tamanho qualquer, certo, gente? E eu quero desenhar bem aqui no meio, eu quero desenhar um quadrado, mas no metade do tamanho desta linha. E se eu clicar aqui, eu vou pegar o quê? O midpoint, mas eu não quero desenhar ali. Eu quero desenhar uma linha na horizontal, só que alinhada com aquele midpoint. Então é isso, tá vendo? Isso é que é o Object Snap Tracking. Eu acho excelente, maravilhoso, eu uso muito, né? Então eu vou desenhar aqui, mas eu quero agora pegar a outra metade ali. Por que que não tá aparecendo? É porque você tem que se aproximar do Object Snap, né? Que você deseja, que no caso aqui é um midpoint, e aí você vai se afastando lentamente com essa linha verde, ele vai pegar aquele alinhamento, né, daquele midpoint, aí você pode clicar, né, quando chegar no ângulo ali de 90 graus, que é o que você queria. E aqui eu posso pegar esse endpoint também, Posso pegar aqui o endpoint, tá vendo que ficou uma linhazinha verde? Pronto, aí ele pegou uma linha verde ali do Object Snap Tracking, outra linha verde ali que foi do polar, pronto, cruzou as duas, não tem nada. Mas ele teve essas duas leituras, né, para prender o seu cursor e você conseguir desenhar e fechar sua linha. Enter. Perfeito, né? Então esse Object Snap Tracking, ele é muito útil também, eu costumo deixar ele ligado, gosto de trabalhar com ele ligado, né, porque ele pega muitas coisas que às vezes eu preciso, né, que não estão exatamente ali no ponto que eu queria, né? Mas eu não preciso chegar e fazer uma linha auxiliar para encostar na outra, não preciso fazer nada disso, tá? Vamos parar um pouquinho, que essa aula já está ficando muito grande, mas já vimos também muitos detalhes sobre o comando line. E além de ver o comando line, vimos várias configurações aqui específicas dessa barra de status, né? Praticamente tudo que a gente usa, a gente catucou aqui hoje, tá bom? Porque esse resto aqui é para 3 dimensões, a gente não vai usar, né? Vamos deixar então para a próxima aula, que a gente vai aprender um pouco mais sobre desenho e alguma coisa já de modificação. Até lá!